o que a gente está tratando aqui de violência vicária é quando um homem, né, ele comete uma violência contra uma criança, contra um pai, contra um avô de uma mulher, para causar dano a esta mulher. A demanda e a ponderação que a gente faz aqui é para que isso valha para todos. Se uma mulher bater no seu filho para causar mal ao pai, que isso também se aplique a ela. É uma coisa, na minha avaliação, absolutamente razoável. E eu vou concordar com a questão fática de que isso ocorre mais contra mulheres do que contra homens. Mas isso não significa que a gente vai isentar de pena quando uma mulher faz isso contra um homem. É uma questão muito razoável colocar que a lei seja para todos. Se quando um homem comete um mal contra uma criança ou contra a mãe da sua ex-mulher, para atingir sua ex-mulher, que também seja punida a mulher que comete um mal contra uma criança ou contra a mãe do seu ex-marido. Porque nós somos a maioria que sofre violência vicária nesse país. Nós somos a maioria. E eu sou a prova viva disso. Eu sou filha da violênncia doméstica. Nós não queremos demonizar os homens. A gente não tem nada contra os homens. A gente tem a favor das mulheres, porque nós somos a maioria da violência nesse país, gente. Veja, o princípio da igualdade, ele não é um princípio formal, ele é um princípio material. E o princípio da igualdade, ele se concretiza quando você estabelece as diferenciações. As desigualdades não podem ser tratadas como igualdade. E penso que esta proposição e esse discurso é de quem quer diluir uma violência de gênero, porque este país assassina quase por volta de 4 mulheres por dia. Quero cumprimentar e abraçar a relatora Silvier e ao mesmo tempo mostrar como essas vozes que tentam de todas as maneiras tirar o debate da violência contra as mulheres da legislação são os que querem acabar com a Lei Maria da Penha na prática e tirar esse contexto que permite que uma lei expresse uma situação fática, majoritária, de um crime cometido contra mulheres, inclusive da onde surgiu o termo violência vicária. Presidente, vamos lá, vou repetir. O único pedido que eu faço em relação ao relatório, em relação ao texto final, é que a gente não deixe de punir quem cometa um crime, independentemente do sexo da pessoa que cometa esse crime. Se um homem bate no seu filho para atingir a sua ex-mulher, ele precisa ser punido com o máximo de rigor possível. Em relação a rigor de penalidade, ninguém tem nenhuma dúvida em relação ao meu posicionamento. Agora, uma mulher que bater no seu filho para atingir o seu ex-marido também precisa ser punida. É só isso. Eu não tô defendendo nada de maluco. E veja, a deputada Heloísa coloca: apresente um projeto. Nós estamos discutindo o tema agora, basta colocar no relatório. O mesmo tema não precisa tramitar em projetos diferentes. Razão pela qual voto é sim. Maioria. Deputada Sâmia. Obrigada, senhor presidente. É fundamental, como a gente diz no ditado popular, a gente dá nome aos bois. A lei do feminicídio foi fundamental por quê? Porque a gente tipificou que mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres. Porque é um aspecto de gênero aí embutido que não tem como você não considerá-lo, para que você faça o diagnóstico correto e para que você tenha a atuação correta. Aqui nós estamos com um caso paralelo. Violência vicária, pelo conceito que foi cunhado pela pesquisadora argentina, é quando um agressor, muitas vezes assassino, mata e atinge uma criança para poder prejudicar a mãe. Missão. Da missão. Presidente Duarte, deputados, eu já falei em relação àquela violência, e eu não estou falando sobre o homicídio. Antes eu já falei que não é justo, não é razoável, né, que a gente desproteja a criança ou os familiares daquele que vai sofrer uma violência por parte de uma mãe que queira atingir o pai, certo? Muito bem. Eu quero tratar sobre outro elemento aqui agora, que não é uma mudança na Lei Maria da Penha, mas é uma mudança no Código Penal, né? Há uma nova qualificadora de homicídio, e aqui eu quero levantar um ponto importante, que na minha cabeça não faz sentido. A base do governo e os partidos de esquerda sempre dizem
que não adianta aumentar a pena, que isso é populismo penal. Só que, ao mesmo tempo, agora a base do governo e os parlamentares de esquerda estão dizendo que, em relação ao homicídio no contexto de violência vicária, adianta aumentar a pena. Então, peraí, ou aumentar a pena ajuda a combater o crime, ou não ajuda a combater o crime. Porque senão o que fica aparecendo é o seguinte: quando a gente, por exemplo, tem um projeto meu agora para ser votado de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Quando é para aumentar a pena de roubo, aí vocês falam que não adianta. Fica parecendo que é porque vocês não querem aumentar por causa do crime especificamente. E não porque vocês não acham que aumentar a pena não adianta, mas é porque vocês não querem punir o roubo. Mas voltando para o raciocínio aqui do homicídio vicário, né? Vou dar um exemplo prático do que aconteceria da aprovação dessa lei. Se um homem matar o próprio filho para atingir a ex-mulher, segundo o projeto, ele pega de 20 a 40 anos de cadeia. E eu acho até pouco, tá? Eu defendo uma nova Constituição para que tenha prisão de morte é bom, pena de morte, prisão perpétua. Agora, se uma mulher matar o próprio filho para atingir o pai, a pena vai ser de 12 a 30 anos. Vocês entendem que não faz sentido para um mesmo crime, e um crime tão grave quanto o crime de matar alguém, eu ter uma diferença de pena mínima de 8 anos e diferença de pena máxima de 10 anos só por causa do sexo da pessoa que está matando? Isso não é razoável. Isso não é defesa de misoginia, isso não é defesa de violência contra a mulher. Isso é dizer, se a pessoa mata o próprio filho para atingir a ex-mulher, a mesma pena precisa ser aplicada a essa pessoa que mata o próprio filho para atingir o ex-marido. É só isso. É só a razoabilidade. Por isso do meu posicionamento. Obrigado, gente. Não é possível que esse requerimento esteja sendo votado assim. Eu estou bem incrédula desse parlamento no dia de hoje. A deputada Sylvie acabou de se emocionar profundamente na tribuna, porque o que nos levou mais objetivamente a votar esse projeto no dia de hoje foi aquele caso horroroso do estado dela, o estado de Goiás, além de tantos outros, né, feminicídios e massacres que se faz contra os entes das mulheres brasileiras. E ainda assim, há parlamentares que não querem que a gente vote essa pauta no mês das mulheres. A minha missão hoje, presidente, é garantir que a lei seja aplicada de maneira razoável e igualitária, né? Eu até conversava com um deputado atrás que falava, olha, a mudança na Lei Maria da Penha, né, diz respeito às mulheres pela própria natureza da Lei Maria da Penha. Perfeito, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Agora, até acho que alguns parlamentares votaram, né, da base do governo sem, pelo menos essa que eu conversei, sem ter a compreensão total daquilo que estava votando, porque o que me disseram foi, olha, mas no Código Penal, tudo que a gente coloca no Código Penal vai se aplicar tanto se o autor do crime for homem, como se a autora do crime for mulher. Mas não é isso que diz a redação da alteração do Código Penal que a gente está promovendo aqui. A alteração que a gente diz aqui fala o seguinte, homicídio vicário, artigo 121, parágrafo 2º d. A pena é de 20 a 40 anos se o crime é cometido contra descendente, ascendente, dependente, enteado, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher, com um fim específico de causar-lhe sofrimento, e daí segue. Ou seja, mais uma vez reforçando, gente, nós estamos, o mesmo crime, exatamente a mesma conduta, Vou pegar mais um caso concreto, eu peguei do filho, agora eu vou falar, sei lá, da sogra. O homem que mata a sua sogra para causar sofrimento para sua mulher, ele vai ter uma pena de 20 a 40 anos. A mulher que mata o seu sogro para causar sofrimento ao seu marido, é a mesma conduta, é o mesmo dolo, é a mesma intenção, é o mesmo fato, a pena vai ser de 12 a 30. É uma questão de racionalidade básica, assim, não há nenhuma grande elaboração, e falam sobre a etimologia da palavra, né? Não, mas
vicário pela sua própria natureza. Veja, eu não tenho nenhum apego por continuar chamando o homicídio de vicário ou continuar chamando a violência de vicária. Pode dar-se qualquer outro nome. O meu ponto é punir qualquer pessoa que de maneira dolosa cause mal, bata, torture, mate o seu próprio filho para causar dor para o seu ex-companheiro ou sua ex-companheira. É só isso. Se o nome vai ser vicário, se não vai ser vicário, se corresponde à etimologia da palavra, se não corresponde à etimologia da palavra, o que me importa é punir o homem ou a mulher que utilizar um ser humano, um pai, uma mãe ou um filho como um instrumento para causar sofrimento para o seu ex-companheiro. É só essa a minha posição. Obrigado, presidente. Vejam o grau de distorção e de machismo, né, da sociedade brasileira. Deputados que compõem a bancada dos Red Pill, dando materialidade e institucionalizando aquilo que a gente vê acontecendo nas redes sociais, de discursos de ódio, de violência contra as mulheres, considerando as mulheres cidadãs de segunda classe, como diria Simone de Beauvoir, para tentar dizer que, distorcer inclusive o conceito de violência vicária, que foi instituído por uma pesquisadora argentina para identificar justamente como uma violência de gênero. Porque se a gente não entender como uma violência de gênero, a gente não vai fazer o diagnóstico correto e não vai extrair políticas públicas corretas, no ponto de vista de prevenir esse tipo de crime, mas também de sancionar os machistas que matam os entes queridos das mulheres para puni-las. Senhor presidente, eu defendo... Da missão, não é isso? A missão, isso? Não, eu estou rindo por causa de uma brincadeira da amiga Laura. Não de Vossa Excelência, presidente. Da missão, eu tô. Da missão, isso. Presidente, eu considero que, mais uma vez, reforçando, né? Não é razoável a gente, para exatamente a mesma conduta, para o mesmo dolo, para o mesmo crime, estipular penas diferentes. Eu, pessoalmente, para quem mata um filho para prejudicar a mulher, defendo pena de morte para esse sujeito, sinceramente. Pena em relação à qual as esquerdas são contra, porque são contra a pena de morte. Sou a favor de prisão perpétua para um feminicida, por exemplo. A base do governo é contra, a esquerda é contra por princípio, por ser contra penas de caráter perpétuo. Em relação ao estuprador, defendo que tenha a castração física desse estuprador. Da mesma maneira, a esquerda, a base do governo, é contrária. Então a acusação de machismo e de misoginia não se aplica, a gente só está defendendo o razoável, a orientação é sim. Estes que foram contra que nós tivéssemos a associação da violência vicária à Lei Maria da Penha, também foram contra a própria Lei Maria da Penha. Por isso está correta a formulação de quem votou a favor deste destaque ou contra esta proposição na sua essência, é contra as mulheres neste Brasil. E por fim, presidente, aqui é bom lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva construiu o pacto contra o feminicídio, que sempre é uma construção simbólica antes de se efetivar nas terríveis estatísticas que esse Brasil carrega. Presidente, os mesmos parlamentares que dizem aqui defender as mulheres foram contra endurecer progressão de regime para quem comete feminicídio. Aliás, eu lembro bem da negociação daquela votação. Eles só queriam endurecer para reincidente, ou seja, para eles, você só endurecia o regime de progressão a partir da morte da segunda mulher. Eu nunca vou me esquecer dessa votação e dessa negociação em que PT e PSOL pediram para que fosse só apenas contra reincidentes no caso de crimes hediondos, inclusive do feminicídio. E agora, presidente, nessa mesma semana, um projeto de autoria de uma deputada do PT queria destruir completamente a identidade feminina, dizendo que a única característica que basta para você ser considerada uma mulher pela sociedade, pelo Estado brasileiro, é você se ver como mulher e se declarar mulher. Qualquer um pode fazer isso. Portanto, essa é a destruição da própria definição e das próprias características que fazem de uma mulher o que ela é. E mais uma vez, mantendo a nossa coerência, gente orienta, não. Obrigado por assistir! Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal.